Vamos lá. Hoje, sem engravidar, por favor, né? Nós temos aí, acho que, N produtos anticoncepcionais. Né? Acho que engravidar hoje por não usar é extremamente, vamos dizer, bem popular. Uma burrice, né? Você tem que ter uma responsabilidade em relação a isso. Mas se você não tem, você tem que arcar com as suas consequências e assumir. Agora, essa da foto eu não sabia, não. Tem que ter cuidado. Essa vai ficar registrada. Eu acho que a gente vai passar o programa hoje só falando de várias familiares. Porque tem muita coisa aqui pela Tem frente. muita coisa, tem muita coisa. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, eu acho que também não tem que comprovar na pensão. Mas se a pessoa está pagando a pensão, uma boa pessoa está pagando a pensão, ela está pagando por fora, um colégio, não, desculpa, uma aula de inglês, um futebol, Natura. uma arte marcial, fazendo um in natura. Essas coisas a mulher ela pode usar como prova para aumentar uma pensão do pai? Pode. Isso é uma... Mesmo sendo a bom grado? Isso é uma ou falha. talvez no primeiro momento de um bom acordo, mas depois houve uma mágoa ali, opa, peraí que vou ferrar o cara. Isso é uma falha que muitas vezes as partes, quando não orientadas, acabam cometendo. Né? É fixado os alimentos e, obviamente, nenhum pai, eu acho, quer deixar o filho né, com necessidade. Eles acabam dizendo, não, vou começar a dar mais coisa. Aí começa a pagar o inglês, começa a pagar daqui a pouco uma aula de esporte, daqui a pouco, tô pagando uma escola melhor, e continua pagando aquela pensão. O que ele está fazendo? Ele está autorrevisionando a pensão dele. A hora que ele não quiser mais pagar aquilo, obviamente, a mãe, em nome do filho, vai falar assim, não, mas espera aí, você agora tem que me passar esse valor que você está deixando de pagar. Não, mas a minha pensão é aquela. Sim, mas excelência, olha só, ele demonstrou ao longo de todo esse tempo aqui que ele tem condição para mais. Tanto é que ele vinha pagando. Infelizmente, quer um outro exemplo? Tem alguns profissionais liberais que eles recebem, às vezes, o valor todo de uma vez. Né? Então, divisão de lucro, por exemplo, recebeu 3 vezes ao ano. Eles vão lá, tem esse acúmulo, o que eles fazem? Olha, eu vou te pagar já o ano todo. Amigo, você está autorrevisionando a sua pensão. Não faça isso. Guarda o dinheiro e vai dando. Mas aí voltamos para o outro caso da criança. Quem vai sofrer é a criança. O pai quer pagar um pouco mais, quer fazer um Se pouco você mais. quer pagar mais, ok. Agora, se você não quer pagar mais, porque você vai estar correndo o risco de ter que pagar mais. Se você tem condições e pode pagar mais, ótimo. É ótimo, pensão, claro. Não, coloca na pensão, aumenta a pensão. Mas como é que você vai fazer que haja uma obrigatoriedade da mãe que cumpra com essas determinações? Por exemplo, deixa a criança ir no futebol, deixa a criança ir no inglês, você pode, a mãe não vai utilizar para outros atos, não para ela. Você pode até fazer um acordo com a própria genitora, Sim. Né, combinando, olha, eu agora estou recebendo um pouco melhor, eu vou pagar a escola. Ok. Revisionou a pensão? Revisionou. Mas ele está pagando a pensão e já está direcionando para aquilo. Ótimo. Isso é uma ótima medida. O que eu me refiro, na verdade, é quando as pessoas não têm a condição de aumentar, mas por receio de não ter lá na frente, eles vão lá e antecipam hoje. Né? E aí lá na frente ele não tem, aí a pessoa vai pedir, não, mas eu quero mais, porque tu já pagou isso aí foi alguma coisa que tu recebeu que tu já devia dar uma parte pro meu filho. E aí pede para aumentar a pensão. É nesses casos que eu me refiro. Se você tem condições de pagar mais, obviamente, é o melhor que você faz. Né? É o melhor investimento, eu sempre digo. Né? Sim. É o melhor investimento. Eu entendo. Investir no filho. O que o senhor falou, mas eu quero ainda achar uma maneira de dar clara essa situação, porque a pessoa está fazendo uma coisa de bom coração, está dando o melhor para o seu filho, né? Mesmo não colocando. Pô, não tem uma forma de o juiz olhar essa situação e dizer, pô, tu está usando o seu filho para poder pegar mais ou não? Sei lá, estou falando besteira. Na verdade, isso é um direito da criança, né? Até nós temos casos, muitas vezes, que a mãe não quer. Né? O problema do pai da criança é tão grande que a mãe, às vezes, chega e diz, quer saber? Eu prefiro não receber nada. Se é para ele incomodar, para ele vir atrás, e não vai ser boa, talvez, a convivência para o filho,
eu prefiro nem pedir nada. E aí esquece que, na verdade, o que ela está fazendo é abrindo mão do direito que não é dela. É do filho. Que é do filho. Exato. Então, existe uma outra situação onde você colocou aí. Ela negando a presença de um pai, ou um pai negando a presença de uma mãe, o sentimento seu, achar que isso não é bom, não vai ser, ela está vendo a opinião dela. Exatamente. Ela não sabe a opinião do filho. Exatamente. Isso só no futuro vai saber, né? Então, quer dizer, é um cuidado que, na verdade, repito, quando bem orientada por um profissional, eles acabam percebendo a necessidade de explicar, olha, isso aí não é para você, é um direito dele. Ah, mas eu não quero que ele tenha contato com o pai. Olha, isso não é você que tem que decidir. Ainda que o pai não queira ter contato com ele, se o pai tiver condições ou não tiver, ainda que seja pouco, ele tem a obrigação de dar para o filho. E essa obrigação de dar para o filho pode fazer falta no futuro, seja para uma especialização, para uma graduação, enfim, que o filho vai precisar. Ótima pergunta. Não existe idade para pensão. Não? Não. Até porque a pensão ela pode ser paga, quando eu falo da pensão, né, que é entre consanguínea. Um Peter Pan, né? Consanguínea, exatamente, consanguínea. Por quê? Porque se você tem 70 anos e você precisar de alguma necessidade, o pai pode pedir para o filho. Então eu posso pedir para minha filha, ó, minha filha, eu estou desempregado, estou passando necessidade, e a minha filha está lá, né, formada, tem condições de me ajudar. Eu posso pedir pensão para ela? Posso. Então não há uma idade. Com relação àquele vínculo da pensão decorrente do poder familiar, porque a pensão que é fixada decorrente do poder familiar é uma pensão presumida. Por que eu digo que é presumida? Porque pelo simples fato de você depender de uma pessoa maior de idade, quando eu digo maior de 18 anos, sim, que são seus pais, você acaba tendo em seu favor a presunção de que você sempre vai precisar. Então, essa presunção pode ser estendida até 24, até 25, se ela estiver fazendo faculdade. Tá? Então, por via se estiver estudando. Se não, a partir dos 18 anos, encerra-se a obrigação. Aí, ó, uma grande pergunta. Encerra-se automaticamente e a pessoa precisa entrar com uma ação aí pra... A pessoa deve informar ao magistrado que fixou para que seja revogado a pensão. Caso contrário, ela vai continuar pagando por obrigatoriedade. Por obrigatoriedade. Na verdade, aquela decisão que gerou a obrigação é como se fosse um contrato onde você tem que rescindi-lo. Tá? Então, a partir do momento em que você alcançou a maioridade, ou a pessoa alcançou a maioridade, você deve buscar o judiciário para homologar essa exoneração. E aí ele vai ser exonerado da pensão. Então, via de regra, seria 18 anos. Via de regra, 18 anos. Se não estiver estudando. Se estiver estudando, pode estender até uma graduação. Ah, mas ele estudou, fez uma faculdade, está fazendo já terceira, quarta, vai até os 35? Não. Até uma graduação. Uma graduação. Uma graduação. Ah, mas eu vou fazer uma pós. Pode ajudar? Eu teria o maior prazer de ajudar, meu filho, né? Mas não teria mais obrigação. Tá? Aí, como é que faz isso? Informando ao magistrado. Olha, doutor, já fiz minha parte, minha filha está formada em medicina, aí é médica, formada, quer fazer residência em São Paulo, no Rio de Janeiro. Não tem condições, agora é com ela. Tem que trabalhar um pouquinho para ele fazer. Né? E, sem dúvida nenhuma, será exonerado naquele momento. Tá? Então, isso é bem tranquilo. Se a criança estiver cursando um nível técnico? Também pode. Ela está com 18, vai fazer 18 anos, 19 anos, aí esse nível técnico não é particular, é público, como é que funciona? Sabe o que é pior, Carlos? Obviamente que ela vai poder pedir, mas muitas vezes as pessoas alcançam os 18 anos, não estudaram até os 18. Uhum. Alcançaram os 18 anos, vão lá se matricular num cursinho, alguma coisa, para estender isso. Acontece, infelizmente. Aí o que o pai tem que fazer? Demonstrar, olha, meu filho nunca estudou, já vive com uma pessoa, né? Já trabalha lá, ou não faz nada, e agora se matriculou para poder receber alguma coisa. Então, se existe essa situação, tem como se defender, tá? Mas se for verdade, se estiver realmente trabalhando, ele tem por obrigação realmente ficar pagando.